Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu nunca mais tinha vindo gravar um vídeo sobre um livro. Eu tava lendo vários livros, estou lendo vários livros, só que alguns livros eles marcam a minha vida e eu tenho a necessidade de vir compartilhar com vocês o que eu achei, como eu li, como é que foi. E hoje eu vou falar de um livro de uma autora que eu nunca tinha lido nada dela, e eu comecei que eu acho que com o livro mais perfeito, não sei, dela, que é a Colleen Hoover, e o livro é esse daqui. O livro é esse, É Assim que Acaba. Gente, só pelo título a gente já consegue perceber que vai ser uma história que vai ter uma trama muito incrível. E esse livro, gente, ele fala de muita coisa interessante. A protagonista do nosso livro é a Lily, e a Lily, ela começa tendo o seu primeiro amor, seu primeiro romance na adolescência. Esse livro começa na história da adolescência dela e ela tendo o primeiro amor. Só que esse primeiro amor dela é um primeiro amor que não deveria existir, é um primeiro amor, assim, diferente. Ninguém acredita que ela tá realmente apaixonada pela pessoa que ela tá apaixonada, e é uma trama muito incrível desde o começo. Só que a gente não fica sabendo dessa trama na hora que ela tá acontecendo. A Lily tá lendo os diários dela enquanto aquilo tá acontecendo pra gente. A gente ouve aquilo pelas palavras da Lily, pelo diário que ela escreveu enquanto ela era adolescente. Só que ela não escreve esse diário como a gente costuma escrever. Ela escreve esse diário pra uma pessoa, que vocês lendo o livro vocês vão ver quem é essa pessoa que ela escreve. E ela escreve como se ela estivesse fazendo cartas, só que acaba sendo o diário dela e ela guarda todos esses diários. Só que eu acho que a mensagem que esse livro traz, assim, principalmente é sobre um relacionamento abusivo, que não necessariamente esse relacionamento abusivo ele vai vir recheado de coisas ruins, ele não necessariamente vai vir recheado de agressões físicas e nem de agressões psicológicas logo de início. Ela, se depois de muito tempo, ela já é adulta, ela muda de cidade e ela encontra uma nova pessoa, que é o Riley, e essa nova pessoa, ela entra na vida dela e começa a transformar a vida dela de uma forma muito positiva. Só que depois de um tempo, as coisas acontecem muito rápido, ela já tá adulta, então o Riley e ela começam um relacionamento muito sério. O Riley é uma pessoa que tem medo de relacionamento, aconteceu um trauma na infância dele, então ele tem um medo de relacionamento. E ele diz uma coisa muito interessante que eu até marquei porque eu queria ler no vídeo, porque é um negócio que marcou muito pra mim. Eu até marquei com marca-texto, que é uma coisa que eu não faço com os meus livros físicos, eu faço mais no Kindle. E ele fala assim: eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Você me dá vontade de ser uma pessoa diferente. Mas e se eu não souber ser o que você precisa? É tudo novidade pra mim, e eu quero provar que a desejo por muito mais que uma noite. Então ele começa a dizer pra ela que ele não quer ela só por uma noite, ele não quer ela só pra brincar, ele quer ter um relacionamento com ela, ele quer ter toda uma história com ela. Só que acontecem algumas coisas pelo meio desse relacionamento perfeito, idealizado, esse relacionamento que ela gosta, que traumatiza ela de uma forma absurda. Esse primeiro amor dela da adolescência, ele foi terminado de uma forma muito triste, ele acabou de uma forma muito difícil, e ela faz aí um spoilerzinho pra vocês, quem não quiser o spoiler dá uma puladinha nessa parte. Ela faz até uma tatuagem em homenagem a esse primeiro amor dela, só que essa tatuagem não tem nada a ver com o casal, basicamente era uma ação que eles tinham juntos e ela resolve tatuar, de tão importante que foi essa primeira relação. Então ela começa a se envolver com esse segundo relacionamento, ela começa a ter aí essa pessoa, ela tem um relacionamento antes dele, mas foi tipo um relacionamento bem curto, um relacionamento que aconteceu e acabou, foi bem na época da faculdade dela e tudo mais. E deixa eu me ajeitar um pouquinho. Pronto. E aí, ela começa a ter esse terceiro relacionamento da vida dela, pelo que ela relata no livro, e é um relacionamento muito incrível. A gente acaba ficando a favor dele, defendendo ele o livro inteiro, e quando a gente descobre o que realmente acontece, a gente começa a se sentir mal e se sentir culpado por tudo aquilo que a gente queria que tivesse acontecido com eles dois. E eu acredito, gente, que essa história, sem dar tanto spoiler, essa história, ela vai mostrar pra gente que a gente não pode aceitar nem a primeira reação de agressividade, seja ela um grito, seja ela sei lá, uma briga, seja levantar a voz. Eu acho que esse livro mostra pra gente o quanto isso pode ser perigoso e o quanto isso é delicado e o quanto a gente precisa estar atento às ações das outras pessoas, às ações do nosso parceiro, da pessoa que tá compartilhando a vida com a gente, seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja num relacionamento familiar, porque a gente nunca sabe. E eu acho muito interessante que no final do livro ela conversa com a mãe dela sobre o que aconteceu. Ela tinha um pai abusivo, então a família, ela sempre lidou com esses abusos, né, psicológicos, e no final do livro ela fala com a mãe dela E a mãe dela diz assim: minha filha, nós temos limites. E esses limites, eles são
testados. Então, quando a pessoa vê que a gente suporta alguma coisa, esses limites eles vão ultrapassando a normalidade. Então, chega um momento que você já tá aguentando muita coisa que você não deveria estar aguentando, que você nunca devia ter aceito. Esse livro, gente, mexeu demais comigo e ele falou coisas que eu realmente precisava ouvir, que eu precisava entender. E eu acredito que ele mostra exatamente isso, que tudo aquilo que pode ser perfeito, que pode parecer perfeito, que pode parecer incrível, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo tendo muitos momentos bons, os momentos ruins, eles podem sobrepor pelos momentos bons. A gente tem que ser forte para poder entender tudo isso. Dentro de uma amizade, a gente pode ter uma amizade tóxica, ou a gente pode ter uma relação familiar tóxica, e isso precisa ser analisado, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A Lily sai dessa trama, ela sai com a saúde mental dela bem equilibrada, ela consegue sair dessa trama de uma forma bacana, de uma forma leve, ela consegue ultrapassar todas essas barreiras que foram ocasionadas por esse relacionamento. E é muito interessante, gente, que a Lily, ela se culpa muito. Ela se culpa durante o livro todo, né, pelas brigas, pelas discussões deles dois, e ela se culpa, assim, bastante, principalmente por coisas que ela não deveria estar se culpando. E é bem interessante, porque a gente entra no pensamento dela pelo livro, e lá pelo meio ela fala assim, meu Deus, mas eu não deveria estar me culpando por isso, a culpa não é minha. E quantas vezes a gente já não se culpou pelos erros de outra pessoa? Então é muito interessante, é uma leitura que vale realmente a pena, é uma leitura que vai fazer a gente acordar pra muita coisa, e principalmente quando você tá em um relacionamento, você começa a analisar os fatos e analisar se aquilo realmente faz bem pra você, ou se aquilo poderia mudar, ou se você pode conversar com a pessoa pra mudar e ter outras relações e ter outras formas de ver a vida e formas de ver outro relacionamento. Então eu acho que vale muito a pena a leitura. Eu espero que vocês leiam esse livro, que vocês gostem. É um livro assim que arrebata a gente, eu não conseguia parar de ler. É incrível porque logo de início parece uma história super tranquila, super fluida, mas depois acontece tudo ao mesmo tempo, e vale muito a pena a leitura. Então a Colleen Hoover já virou uma das minhas escritoras favoritas, eu super recomendo. É um livro super tranquilo de ler, ó, tipo, ele é relativamente pequeno, ele tem um pouquinho mais de 300 páginas, então vale muito a pena a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até os próximos vídeos.